No vídeo de hoje, vou falar um pouco sobre o que é andar por fé. Fé é obediência e olhar para os personagens da Bíblia, que é com eles que a gente aprende. Veja o que Deus disse para Abraão: sai da tua terra. Já para Jacó, o Senhor disse em determinado momento: volta para a tua terra. No momento de fome em Canaã, Deus disse para Isaac: não saia da terra, fique aqui, no lugar que eu indicar. Já para Jacó, no tempo da fome, Deus disse assim: vá para o Egito, desça que eu estarei com você. Quando os judeus não receberam Jesus e aqueles religiosos da época tinham tanto preconceito, quem eram os discípulos de Jesus? Eram judeus ou galileus? Eram os galileus. Só tinha um que era judeu, que era Judas da Judéia. Então, Deus é muito maior do que podemos imaginar ou pensar. Hebreus 11, versículo 1 e 2. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Vamos ao primeiro exemplo de fé, Abraão, que antes se chamava Abrão. Gênesis 12:1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Já para Jacó, quando ele estava fugindo de Labão, lá na região da Mesopotâmia, Deus diz assim, parece até que é o contrário, né? Mas os planos de Deus não são os nossos. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E Ele tem os seus desígnios para cumprir um propósito. Gênesis 31, versículo 3. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Outra situação bem diferente da maneira como a gente age, como Deus age. Era um tempo de fome. Isaac, o filho de Abraão, o filho da promessa, estava em Gerar. E Deus disse para ele, Gênesis 26, 2. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Já para Jacó, Deus diz o seguinte, Gênesis 46, versículo 2 em diante. E Deus falou a Israel. Lembra que Deus tinha mudado o nome de Jacó para Israel quando ele voltava da Mesopotâmia para encontrar o seu irmão Esaú? E ele lutou com o anjo, Deus mudou o seu nome para Israel? Pois é, continuando. Por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Agora vamos caminhar nas páginas do Novo Testamento. Jesus era judeu, mas sabe quem ele escolheu para ser seus apóstolos? Galileus. Dos 12 apóstolos, só tinha um que era judeu, que era Judas, da região da Judéia, e os outros todos eram galileus. Mas vejam o preconceito que as pessoas tinham porque eles eram galileus. Se era pela região, era pelo sotaque. Veja aqui nessa passagem de João, capítulo 7, quando perguntaram, Jesus é o Cristo? Tem uma passagem mais na frente, no versículo 41, que diz o seguinte, outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? Em outra passagem, no livro de Mateus, capítulo 26, naquela passagem que Pedro nega Jesus, também tiveram preconceito quanto ao sotaque de Pedro. Então vamos para Mateus 26, aquela passagem que tem que Pedro nega Jesus, versículo 73. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia.
Pelo sotaque de Pedro, ele foi reconhecido que era um deles, uns dos galileus que Jesus escolheu para segui-lo, lá da região da Galileia, né? Porque da região da Judéia tinha Judas e os demais eram da Galileia. Justamente esse povo galileu que veio lá da região da Galileia eram 11 apóstolos, porque Judas era da região da Judéia, era o único que era judeu. E na ascensão de Jesus, esses galileus, foi para esses que o Senhor se apresentou quando ele subiu aos céus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre você foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Para concluir, o que eu poderia dizer? Olhe para a galeria desses heróis da fé, os patriarcas. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, Abraão obedeceu. Fé é obediência. Ele não olhou para o que poderia acontecer. Ele creu na promessa. E mesma coisa aconteceu com Jacó. Depois de 20 anos na região da Mesopotâmia, que tinha fugido do seu irmão, agora Deus disse para ele voltar para sua casa, lá em Canaã. E ele obedeceu. Ele não sabia o que tinha pela frente. Ele teve angústia no caminho, mas ele foi. Quando Jesus escolheu os apóstolos, ele escolheu aqueles menos favorecidos, que viviam na região da Galileia, lá na beira-mar, pescadores, homens simples, Deus o chamou para segui-lo. Então, Jesus está chamando hoje, a porta da graça ainda está aberta, então atenda esse chamado. Muitos são chamados, poucos escolhidos, então cumpra o seu propósito. Deus tem para cada um uma história para cumprir sua missão, para glorificar o seu nome. Viva para esse propósito e Deus vai estar com você aonde você estiver, assim como esteve com Jacó no Egito, assim como esteve com Abraão no deserto, assim como esteve com os galileus lá na igreja primitiva. Assim Deus estará conosco até a sua vinda.